Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar de alguns aspectos fundamentais das máquinas térmicas. Para fazer o tratamento desses aspectos fundamentais de forma visual, nós vamos utilizar um vídeo do YouTube. O link do vídeo está aqui para vocês, se quiserem, rever o vídeo. E eu fiz o download e vou carregar o vídeo aqui para nós assistirmos. E então, ao longo da demonstração da máquina térmica em funcionamento, farei alguns comentários apontando alguns aspectos e depois vou comentar um pouco mais direcionadamente cada elemento envolvido. Então, vamos apreciar o funcionamento de um pequeno dispositivo. Ele é todo feito de vidro e isso aqui tem o tamanho aí mais ou menos, é um pouco maior que a mão de uma pessoa. Então é um dispositivo muito pequeno, é um protótipo em miniatura, mas ele contém todos os elementos de funcionamento de uma máquina térmica em grande escala. Então vamos lá. Então, nós já podemos observar que se utiliza aí algum material combustível, provavelmente álcool ou querosene. Temos ali um algodão embebido em álcool ou querosene, enfim, algum material combustível. A chama da queima do combustível ferve a água no reservatório e o vapor proveniente da fervura é direcionado para dentro do cilindro. E então o movimento do vapor faz o cilindro se dirigir para a parte da esquerda. Quando ele chega no limite do curso, aí há aqui alguma válvula que permite o vapor sair do cilindro. E aí então o sistema pode retornar. Então nós temos aqui a percepção do movimento de vai e vem do êmbolo do cilindro. Então temos aí já a produção de movimento. Esse movimento é transferido para a roda, como nós estamos vendo, através de um sistema de alavancas. Nós temos aqui uma visibilidade um pouco mais focada no movimento de vai e vem do pistão. Percebe que a máquina tem uma alteração na frequência de rotação. Isso tem a ver com a quantidade de vapor gerado, que é variável porque é um dispositivo em miniatura, não tem esse controle. Nós podemos ver a água se formando aqui embaixo. Essa água ela resulta da condensação do vapor. Depois que o vapor realiza o seu trabalho, aqui de empurrar o pistão, ele é resfriado, até porque a energia é extraída dele, E aqui nós podemos ver sutilmente o vapor saindo também da máquina, o excedente de vapor, Então temos o resfriamento do vapor depois que ele realiza o trabalho. Existem dois mecanismos envolvidos, como vou comentar a seguir. Então agora a pessoa soprou, apagou a chama e aí, acabando a produção de vapor, nós não temos mais a possibilidade de produzir movimento. Então vamos ver aí alguns comentários a respeito dessa máquina. Então, como falei no vídeo, toda máquina térmica precisa de uma fonte quente. Então, em geral, o que os engenheiros fazem é usar algum material combustível. Nós podemos observar que a queima do combustível nessa máquina se dá do lado de fora do sistema que produz o movimento. Nos carros, por exemplo, a queima ocorre dentro do cilindro, então é um motor chamado de motor de combustão interna, ao passo que esse daqui é um motor de combustão externa, ou seja, a produção de calor se dá fora do mecanismo que produz o movimento. Então temos aí um combustível, eu imagino que seja álcool ou querosene, uma das duas substâncias, que ao entrar em ignição ou em combustão, você vai ter então a chama. A chama é que é a fonte quente, É a partir dela que se tira o calor para ferver a água. Então temos uma substância trabalhante que é o vapor. O vapor é que vai ser direcionado para dentro do pistão para produzir o movimento. Então chamamos o vapor de substância trabalhante. É ela que vai empurrar os mecanismos da máquina dentro do pistão. Nós temos também o cilindro, que é o elemento ou o dispositivo onde nós teremos a conversão da energia do gás, que é o vapor, em movimento, em trabalho mecânico. Então é ali que se dá a conversão da energia do gás na produção para a produção de movimento. Nós temos uma fonte fria, que é o ambiente que cerca a máquina. Como nós vimos, depois que o vapor realiza o seu trabalho, ele se esfria. E além disso,
ao estar em contato com a atmosfera, que está a uma temperatura bem mais baixa, né, nós devemos lembrar que o vapor d'água, a temperatura mínima para se produzir vapor é 100 graus Celsius, então podemos imaginar aí, no caso limite, que esse vapor ele sai daqui a 100 graus Celsius, empurra o pistão, e em todo esse trajeto até aqui dentro do pistão ele está em contato com a atmosfera, então ele já começa a ser resfriado. E isso já faz a máquina perder eficiência, né? Porque você ter que levar o vapor quente até o pistão, se for um caminho muito longo, você vai ter muita perda de energia. O vapor vai chegar aqui já a uma temperatura inferior ou ligeiramente inferior daquela que ele tinha quando saiu lá da caldeira. Então essa é uma das vantagens do motor de combustão interna. Você tem a produção de calor dentro do próprio sistema, e os motores de combustão externa têm o caminho a ser percorrido pela substância trabalhante, e nesse caminho já podem haver perdas de energia. Então depois que o vapor realiza o trabalho de empurrar o êmbolo, ele já esfria. E o fato de estar em contato com a atmosfera, que é a fonte fria desse motor, aí você vai ter o vapor se resfriando e, portanto, virando água novamente, se condensando. Por isso que nós vimos a água escorrer aqui na máquina e formar uma pequena poça aqui na parte de baixo. Além desses aspectos que nós estamos considerando para a produção de calor, nós vamos ter outra forma de perda de energia, que é o atrito. A todo momento durante o vídeo nós fomos capazes de ouvir o som da máquina funcionando. Este som, ou aquele som que ouvimos, é um som típico do arrasto das peças de vidro da máquina. Então, o atrito é quem produziu o som que estávamos ouvindo. E pode ter certeza que houve também um pequeno aquecimento aqui, onde temos o eixo e o mancal que suporta o eixo. O fato dessas peças arrastarem uma na outra produziu som e um pouco de aquecimento. Nós temos atrito nessa engrenagem aqui também, e temos atrito no próprio pistão. Então o fato de estarmos ouvindo o som da máquina funcionar, e há uma pequena produção de calor aqui que nós não estamos detectando, né? Através do vídeo não é possível detectar isso. O atrito, enfim, vai produzir um certo desperdício de energia. Então o atrito, embora muito pequeno, ele está presente. E o vapor, para empurrar o êmbolo e produzir movimento, precisa vencer esse atrito, que é pequeno, mas acarreta em alguma perda. Então nós temos aí uma perda de energia em função dos mecanismos da máquina, e temos a perda de energia do vapor, porque ele está em contato com a atmosfera ao longo dos tubos e dentro da própria câmara aonde você vai ter a produção de trabalho. Então, veja, todo o funcionamento da máquina térmica implica inevitavelmente em perdas, né? O que os engenheiros vão fazer na época do Savery, do Newcomen e do Watt é buscar construir um conjunto de dispositivos que juntos, né, compõem a máquina, de maneira a minimizar o atrito, a minimizar o percurso a ser percorrido pelo vapor, eliminar as perdas de calor antes, né, que o vapor realize o seu trabalho, porque se você tiver o vapor perdendo calor até que chegue aqui no cilindro, isso com certeza já vai contribuir para um baixo rendimento da máquina. Então é importante frisar que os primeiros estudos de Savery, Newcomen e Watt e outros que não foram citados são aprimoramentos, inovações e estudos que visam melhorar a máquina do ponto de vista empírico, ou seja, está se trabalhando em cima do dispositivo. Não se está propondo nenhuma teoria para minimizar o funcionamento, ou melhor, minimizar as perdas de energia e melhorar o rendimento das máquinas. Esse trabalho teórico vai ser feito por um outro conjunto de cientistas que vão se debruçar sobre a máquina térmica no aspecto teórico, né? Então, até essa época de Savery, Newcomen, Watt, como citamos na história das máquinas, esses cientistas são, na verdade, engenheiros que estão aprimorando a máquina a partir de melhorias técnicas. Não há ali nenhum estudo teórico. Com isso, então, finalizamos essa parte de apontar os mecanismos fundamentais de todas as máquinas térmicas, e a partir de então vamos começar a analisar
o estudo das máquinas térmicas dentro da perspectiva teórica. O que a teoria ou as teorias, as leis da física permitiram a respeito dos avanços para as máquinas térmicas. Até mais!